Olá, eu gostaria de, até complementando o vídeo anterior, tratar um pouco mais sobre essa questão do direito originário, né, e porque ele é especialmente importante para nós, os mestiços. Bem, isso aqui é um folder, né, um panfleto do Nação Mestiça, né, você pode ter um acesso a ele no próprio site da Nação Mestiça, que fica www.naçãomestiça.org. Né, você acessa na internet, lá você pode conseguir uma cópia desse site, desse panfleto em PDF. Eu gostaria de fazer um destaque mais sobre alguns aspectos da questão do direito originário, porque ela é muito importante em vista do fracasso seguido, né, das disputas judiciais, quando pessoas que são proprietárias de terra, né, recorrem à justiça buscando defender as suas propriedades sob o argumento de títulos de terra. É muito comum, né, a gente lida com esse trabalho de defender o povo mestiço contra esse apartheid, contra essa discriminação. Então é muito comum nós ouvirmos o seguinte relato do tipo: olha, a minha família já estava aqui há 100 anos, há 200 anos que a minha família já estava aqui nessa terra, né? E a gente tem até o título de propriedade dela. Pois bem, título de propriedade é o que nós chamaríamos de direito adquirido, né? Por exemplo, quer dizer, se eu vou numa loja, lá eu vejo diversos eletrodomésticos, e naquela loja está lá uma televisão. Aquela televisão não me pertence, né? Para ela me pertencer, eu preciso comprá-la. Quando eu compro a televisão, ela passa a me pertencer. Ou seja, eu não tinha um direito sobre aquela televisão, e depois que eu comprei, passei a ter um direito sobre aquela televisão. Isso é um direito adquirido, né? Eu adquiri aquele direito através de um pagamento. O direito originário não. O direito originário ele tem um outro aspecto. Ele é baseado na ideia de que, antes do surgimento do Estado brasileiro, os índios já teriam direitos sobre aquele território onde querem criar um território indígena, um território exclusivo para índio, né? Pois bem, então o direito originário ele vai sempre prevalecer sobre o direito adquirido, né? Porque se você chegar com o índio, olha, minha família está aqui há 200 anos, ele vai dizer, pois bem, a minha aqui está há 1000 anos. Pois bem, quando sua família aqui chegou há 200 anos, pois minha família aqui já estava na época quando o Cabral chegou, minha família já estava aqui. Então, o direito adquirido, ele não vai, né, derrotar nunca o direito originário. É por isso, inclusive, que o governo, né, a FUNAI, quando ela indeniza, né, as pessoas que são expulsas das terras, ela indeniza pelas benfeitorias, ela não indeniza pela terra. Porque, segundo o pensamento, né, segundo a lógica do direito originário, aquela terra nunca pertenceu à pessoa. Então, você não pode indenizar alguém por algo que nunca pertenceu a ela. Quer dizer, é por isso que a FUNAI não indeniza pela terra, indeniza só pelas benfeitorias. Pois bem, então, o direito adquirido, né, ele não prevalece sobre o direito originário. Olha, a questão é que nós, os mestiços, nós defendemos o nosso direito de permanecer na terra não baseado no direito adquirido, mas baseado no direito originário. Baseado na ideia de que nós temos o mesmo direito que os índios. Nós não estamos negando nós não estamos dizendo que o índio não tenha direito originário sobre, né, o território, sobre determinado território, né, em tese, que tem casos aí em que o mestiço já estava lá, o índio chega depois, as pessoas pegam, expulsam o mestiço e dão a terra para o índio. Tem casos desse tipo também, né? Nós estamos baseando na ideia, né, de que se o índio tem um direito originário sobre determinado território, onde querem criar um território exclusivo para índios, nós, os mestiços, também temos o direito sobre aquele território, porque nós descendemos dos índios também, nós também somos parentes. Nós estamos sendo tratados como se fosse um filho da rua.
aquele filho de segunda categoria, como se fosse um filho de segunda categoria, coisa que nem na legislação existe mais, que hoje filho é filho. A dignidade de um filho do casamento é a mesma dignidade de um filho tido fora do casamento, mas nós mestiços somos tratados como se fosse um filho do índio de segunda categoria, um descendente dos índios originais de segunda categoria. Quer dizer, até esse elemento racista existe sobre nós. Então, a ideia, né, da nossa reclamação, né, é a ideia de que nós temos o direito de permanecermos nessas terras. Nós temos o direito de permanecer naquelas terras onde querem criar território exclusivo, porque nós temos o mesmo direito originário dos índios. Quando o Cabral chegou aqui, não estavam aqui os ancestrais do Raoni, não estavam aqui os ancestrais como é, Eliane, parece que é Calapalo, né? Não estavam aqui os ancestrais do Juruna, não estavam aqui os ancestrais desses índios? Estavam, e estavam também os nossos ancestrais. Quer dizer, os ancestrais do Raoni, eu não estava aqui há mais tempo do que os nossos ancestrais, do mestiço. Então não há porquê os índios terem mais direito sobre uma terra do que nós, os mestiços. Por isso nós sempre destacamos isso, que mestiço nunca invadiu terra de índio. Ocorre às vezes até o mestiço já está habitando uma área, índios de outra área migrarem para aquela área em que mestiço já existe, e o índio e o mestiço, apesar de descender dos índios que já habitavam a área antes da chegada desse grupo, para quem a FUNAI quer dar a terra, né, o mestiço é expulso. E nessa hora nós viramos homem branco, né? Nessa hora aquela coisa, para expulsar mestiço ele vira branco. Depois que ele é expulso, ele transforma ele em negro. Né? Vem um pessoal lá os negristas para dizer que mestiço é negro. Pois bem, mas a ideia principal do direito originário do mestiço é essa, é de que nós, os mestiços, temos um direito originário, o mesmo direito originário do mestiço à terra. E nisso aqui é até bom destacar sobre aquela questão, como a Constituição lida com isso. Aqui eu vou ler um pouco desse panfleto, que nós, como dissemos, está disponível no site do Nação Mestiça, né, um panfleto sobre a questão da mestiçagem, e resumindo o que é o Nação Mestiça, o que é o mestiço. Vou ler essa passagem do panfleto. O que é direito originário? É o direito que se tem em função da origem. As pessoas e povos atuais que descendem de outros povos têm direitos originários sobre as terras, a cultura e outros legados desses povos. Este direito é anterior ao próprio reconhecimento pela lei, pois antecede o Estado. Ou seja, a lei apenas reconhece o direito, a lei não cria o direito. Ou seja, nós não temos direito originário porque a lei não está nos dando, mas porque a lei reconhece. A questão que algumas legislações já estão reconhecendo o nosso direito originário, né? Quer dizer, não são só os índios que têm direito originário, nós mestiços também temos que lutar para o reconhecimento do nosso direito originário. A Constituição brasileira, no artigo 231, reconhece aos índios o direito originário sobre os terras que tradicionalmente ocupam. Afirma também que os brasileiros descendentes de imigrantes estrangeiros, em sua maioria brancos, que tenham reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, artigo 12, parágrafo 4º, a linha A, não perderão a nacionalidade brasileira caso adquiram outra nacionalidade dessa forma. Ou seja, né, não só os índios têm direito de origem reconhecido, como também descendentes de imigrantes. Né? E nós, os mestiços, temos que trabalhar nisso, temos que trabalhar para defender os nossos interesses. A discriminação do mestiço, né, ela é sistemática no Brasil e cabe a nós, mestiços, nos defendermos, ou estamos fadados a sermos marginalizados em nosso próprio país, na terra dos nossos ancestrais índios e na nação que nós, povo mestiço brasileiro, demos origem. A miscigenação une a nação.